É hora de análise, é hora de opinião. Doutor Luiz Antônio Barbosa, na nossa bancada de formadores de opinião independentes, como acontece todas as segundas-feiras. Doutor Luiz Antônio Barbosa, bom dia. Satisfação imensa tê-lo conosco mais uma vez aqui, doutor. Abrindo o microfone, doutor Luiz Antônio Barbosa, abriu o microfone, conexão feita. Bom dia, Oliveira. Bom dia. Tudo Bom bem? dia, Oliveira, e a todos aqueles que estão acompanhando aí o RMS News. Faz tempo que a gente se fala, hein? Aproveitou bem o feriado de 7 de setembro? 2 semanas. Duas semanas. Então recebe menos esse mês, ok? Não trabalhou semana passada. Tudo bem, doutor Luiz? Tudo bem. Então tá bom. Então... Vamos lá fazer os comentários. Oliveira, já vou começar de cara, tá? Eu estava escutando você falando aí a questão dos artistas, a questão dos empregos, então eu já vou começar falando, viu? Fala. Vamos lá. Primeiro, quando você falou dos artistas, do prédio, olha, você tem toda a razão. Viu? Agora, vem fazer abraço, agora o prédio está decrépito, está caindo e ninguém fez nada até agora. E agora vai dizer que eu não fiz, eu poderia ter feito? E desculpe. E outra, o Estado ele tem uma situação muito mais complexa. Não estou dizendo que ele não deveria ter arrumado, tá? Mas o Estado tem um monte de problemas, tem várias situações. Nós temos uma receita que caiu nos últimos tempos. Lógico que deveria ter criado uma situação também para arrumar, porque ele é um prédio histórico. Tá? Mas ele é um prédio também que faz parte da história de Sorocaba. Então o Estado ele age como um todo. Nós aqui de Sorocaba deveríamos ter feito alguma coisa. A classe artística que tanto usou o prédio deveria ter feito alguma coisa. Feito gestões, feito eventos, feito alguma coisa para arrecadar fundos com a sociedade. Oliveira, isso é uma coisa que acontece em todos os países do mundo. O problema aqui é que ninguém faz. Aqui só se reclama. Exato. Não tem nem... E espera que alguém faça alguma coisa por eles. Isso é geral da sociedade brasileira. Espera-se que alguém venha e ponha comida na sua boca. Aquilo lá realmente é uma situação ridícula. Nós estamos no centro da cidade, um prédio histórico, bonito, servindo de abrigo para moradores de rua. É isso. Então, quando você vai abraçar aquilo lá, não adianta ficar abraçando, temos que reverter. Você vai reverter a situação e vai fazer o quê? Exato. Continuar do jeito que está? Não, então, por favor, não me faça isso. Mesmo porque, se for vendido, que quem comprar aquilo vai ser uma pessoa muito bem intencionada. Por quê? Porque ele vai ter que pagar 1,5 milhão, ele vai ter que gastar mais uns 4 ou 5 milhões para a reforma, porque é uma reforma especial, é um prédio tombado pelo Condefat, ele não pode perder as características, ele vai ficar da forma com que está. Então, Oliveira, hoje eu vou falar uma coisa para você. Em nome da memória histórica de Sorocaba, eu torço para que alguém da iniciativa privada vá compre, reforme, dê alguma utilidade e mantenha as características daquele prédio que é histórico para a cidade. É isso que eu torço. Tá certo. E a gente não pode menosprezar aqui a iniciativa privada. Temos exemplos clássicos na cidade de Sorocaba de quando a iniciativa privada assume patrimônio histórico, o que ela extra, Oliveira. Extra o próprio Cianê. O Cianê. Quantas décadas você não passou em frente ao Cianê e viu aquele em total estado de abandono, e hoje você vê totalmente integrado o funcionamento, gerando empregos na cidade de Sorocaba? Gente, onde estavam os artistas que tanto amam aquele prédio? Onde estavam as autoridades? Essa pergunta. Aqui eu vou fazer a isenção de uma entidade que se colocou nesse processo. A Associação Comercial de Sorocaba apresentou um plano para a utilização daquela área, ok? Entretanto, daí eu pergunto, onde estavam os deputados estaduais e federais de Sorocaba? Onde estavam os prefeitos da época? Os vereadores que nada fizeram, pelo menos não trouxeram um retorno, o chamado feedback para a população de como se deu essa transação, o trâmite dessa questão em que não foi possível ser ocupado pela associação comercial?
questão no ar. Vamos para outro assunto aqui, doutor Luiz, entrando na sua pauta. Agora, a instalação de novas empresas em Sorocaba vem colocando a cidade na rota do desenvolvimento com a crescente geração de empregos e o aquecimento da economia, mesmo com os impactos causados pela pandemia da Covid-19 que atinge todo o país. Prova disso é que no último mês, a Prefeitura de Sorocaba arrecadou R$14.198.678,31, a mais do que o previsto para o mês. Ou seja, a cidade de Sorocaba vem se destacando no desenvolvimento econômico. Essa é uma notícia muito importante para a nossa cidade. Tivemos um excesso de arrecadação neste ano, desta vez de R$14 milhões. Destaca o prefeito Rodrigo Manga. Há motivos para o prefeito estar tão empolgado com essas informações, com esses números, Luiz Antônio Barbosa, ou esse seu rosto, esse seu sorriso irônico aí, traz informações que nós desconhecemos? Oliveira, eu não sou pessimista, eu sou realista, tá? Quando você tem o recesso de arrecadação em um mês, você tem primeiro que analisar qual foi o motivo desse excesso. Não esqueça que nós estamos voltando um processo inflacionário. Você é dos tempos antigos como eu, sabe o que é um processo inflacionário, tá? As pessoas jovens, elas não conhecem isso. Então, o que acontece? Quando você tem um excesso de arrecadação nesse mês, esse excesso de arrecadação foi provocado por quê? Porque houve um aumento da demanda, houve um aumento de ICMS, houve um aumento de impostos federais, IPI, ICMS, como eu falei, principalmente, que é estadual, por conta de aumento de preço, de inflação, ou foi o aumento o aumento de vendas? Então, você tem que analisar isso. Porque quando você faz o incremento, se tinha 100 e agora foi para 110, mas a inflação deu 10% no mês, não aumentou nada. Então, você tem que ser assertivo nessa informação, muito assertivo nessa informação. Tem que analisar para quê? Para que não se coloque falsas esperanças. E aí, quando a gente coloca falsas esperanças, o que acontece? De repente, nós precisamos hoje não ter falsas esperanças, trabalhar dentro de uma realidade para que a gente consiga ir para frente. E às vezes você coloca uma situação que as pessoas incomodam, não, então está bem, não está. Tá? Isso é importante, não é ser pessimista, é ser realista para que o negócio ande. Você colocou aí bastante questão do emprego. Eu li uma reportagem ontem do Cruzeiro do Sul colocando as possibilidades, Oliveira, as expectativas. E aí dentro da reportagem também, das expectativas que foram lançadas, se colocou um ponto ali da abertura de um novo restaurante de Sorocaba. Um restaurante um restaurante no Iguatemi. E se colocou lá que esse restaurante, a implantação desse restaurante gerou a abertura de 200 empregos diretos. Oliveira, você já viu um restaurante contratar 200 pessoas? Não dá. Então você fica pensando, opa, você lê 3 mil, nossa, é um número gigantesco. Tá, mas a expectativa. Aí dentro desse número tá lá, foi gerado 200 empregos em um restaurante. Opa, tem alguma coisa errada. Não podemos trabalhar com falsas expectativas. Mas tem uma expectativa muito boa. A Toyota vai reabrir em janeiro o 3º turno. Vai reabrir, ele fechou. Então não tem incremento nenhum, vai voltar o que era. Não tem nada de diferente. Outro ponto importante, houve um aumento, incremento, está sendo contratado novamente, principalmente para o comércio. Oliveira, quantas lojas, quantos empreendimentos fecharam por causa da pandemia? Então, na realidade, está sendo voltando a contratação, a reabertura. A economia está voltando, buscando retornar ao que era. Então, se coloca em uma situação, estamos contentes, a sociedade, a Sorocaba está, é uma maravilha. Gente, não é assim. Não é que eu seja pessimista, nós temos que trabalhar, olha, ao invés de falar estamos crescendo, não, nós estamos voltando, precisamos crescer. Nós temos que trabalhar, a informação ela é muito importante.
Então, quando o político ele faz a parte dele, ele tem que ser otimista, mas mesmo o otimismo ele tem que ser cuidado para não criar uma falsa esperança. Esses dias eu vi também só para terminar, eu vi uma reportagem colocando, olha, Sorocaba está com 14 mil novos microempreendedores, são 14 mil novas MEIs, que é o microempreendedor individual. Você sabe o que é um microempreendedor individual? É uma pessoa que foi demitida. E está montando um negocinho desse para conseguir pagar o INSS. São pessoas de informalidade. Então, você não pode querer do limão fazer uma limonada. Você tem que encarar, é um limão. Vamos fazer a limonada, mas por enquanto essa limonada nós não temos. Nós temos que correr para isso. Correto. A informação está aí, ela é colocada, é para ser analisada. Justamente esse é o papel nosso, né, Luiz? É o papel do repórter RMS News. O Luiz Antônio Barbosa coloca assim, você coloca a informação da interpretação para quem não conhece, que sou eu que estou vendendo esse peixe, eu estou colocando para... Não, eu até coloquei, Oliveira, essa informação não é você que colocou, essa informação tá te provocando. E outra, vou falar uma coisa para você. As pessoas culpam muito a imprensa, e eu já algumas vezes nós tivemos umas discussões, Luiz, mas a imprensa não tem culpa de nada, a imprensa transmite a informação. Exato. Mas as pessoas que transmitem a informação para a imprensa, elas transmitem de uma forma que ela simplesmente retrata. O formador da informação tem que retratar da forma correta. É justamente esse o nosso papel. Estou brincando com o Luiz aqui, descontraindo. É justamente o seguinte, é por isso que a gente tem o jornalismo nosso comentado, né? Sexta-feira esteve o doutor Luiz André, o professor Marcos Trenhada, hoje o doutor Luiz e os nossos formadores de opinião que vão fazendo você entender, compreender a notícia, aquilo que eu sempre digo. A notícia, ela tem a arquitetura, aquilo que você está vendo, e tem a arqueologia, aquilo que você não vê. É justamente, o Luiz é daqueles que gosta de buscar arqueologia. Ó, aqui tá bonito, mas vou buscar aqui a outra parte da notícia, daí você tira a sua conclusão. E quando você falou das MEIs, Luiz, eu tô aqui já correndo aqui. Quando você falou das MEIs, eu conversei dias atrás com um especialista também, e ele me disse o seguinte, fora do ar, Oliveira, estão falando em aumento do número de MEIs, não que não seja importante, mas vai nessa sua linha que você colocou. Só que se você perceber lá, a maioria das MEIs que estão sendo abertas em Sorocaba, e é uma tendência nacional, são de salão de beleza, ou seja, de cabeleireiros, ou cabeleireiras. Ou seja, pessoas, mulheres, muitas vezes homens que foram demitidos. Perderam o emprego. Né? E estão tentando sobreviver. E o pouquinho da grana que eles pegaram ali, estão injetando no seu negócio. Só que na primeira oportunidade de emprego, ele fecha a porta e volta para o mercado. Ou se a empresa não der certo, que você abre 10 mil microempresas, 9 mil fecham. Isso é estatístico. Ele perdeu todo o dinheiro. Perdeu todo o dinheiro, essa é a realidade. Então, é importante essas informações? Claro que é. De repente, contrariando até o que disse Luiz Antônio Barbosa, um dado importante informa a Prefeitura, através da Secretaria da Fazenda, é que é a 7ª vez que o município supera a arrecadação mensal prevista para 2021. De janeiro a agosto, a arrecadação foi superior em 15,47% na comparação ao previsto no período. Agosto foi o segundo mês do ano com maior arrecadação se comparado ao previsto no orçamento, superando apenas o mês de março. Você não está muito, negacionista, não, Luiz? Não, Oliveira, como eu falei, não é negacionista, não é negação. Existe um aumento, só que quando você faz um aumento, é aquela questão... eu vou falar uma coisa para você. Vou dar um exemplo. PIB. O PIB brasileiro ele tem crescido a média de 1% ao ano. Só que 1% não é crescimento, é estagnação. Por quê? Não, mas ele cresceu. Não. Quando você cresce o PIB, você também cresceu a população. Ou seja, esse 1% de aumento de PIB também reflete 1% de aumento da população. Ou seja, o Brasil continua estagnado. Isso aí já é uma coisa pacífica. Tá? Então, o que acontece? Você já viu aquela história do copo meio cheio e meio vazio? O copo está lá. Na sua opinião, ele está meio cheio. Você está mentindo? Você está falando... Não, ele está meio cheio. Mas, na minha opinião, ele está meio vazio, que também não está errado. Agora, nós temos que... Se está meio cheio e meio vazio, nós temos que aplicar na situação concreta. Hoje, nós estamos vivendo um processo inflacionário. Infelizmente, é isso. Então, quando você fala 14 milhões, você fala o quê? Qual é o abate-teto, vamos colocar assim, da inflação?
Se a inflação teve 2%, 3%, ou a inflação corresponde a 50% desses 14 milhões, não são 14, são 7. E aí você tem que analisar o quê? Oliveira, eu vou colocar a situação concreta para você. Tá, vamos colocar. Você não falou das cabeleireiras? Sim. As pessoas saíram do seu emprego, montaram 10 mil salões de beleza. Você concorda que naquele mês, essas 10 mil pessoas saíram comprando material, shampoo, secador, para montar o seu salão? Sem dúvida. Houve aumento, isso é fato, houve aumento, o incremento no comércio, ICMS. Entrou caixa. O ano que vem, daqui a 2, 3 meses, quando essa empresa não funcionar mais, vai continuar acontecendo isso? Não. Por isso, quando você analisa economia, quando você analisa macroeconomia, você tem que analisar todas as variáveis possíveis para você não dar falsas impressões. Oliveira, eu vou falar uma coisa para você. Você é tão sábio e tão antigo quanto eu. Há décadas nós escutamos falar: Brasil vai ser uma potência, Brasil vai ser isso, Brasil vai ser aquilo, Brasil vai comandar o mundo. E ano a ano nós caímos nos índices mundiais. É isso. Isso não é pessimismo, é fato. Luiz Antônio Barbosa, advogado especialista em administração pública. Você estourou todos os seus tempos, tem uma pauta sequência aqui, mas eu vou te dar aí 2 minutos para você poder fazer o comentário sem as minhas interferências. O Brasil registrou neste domingo 292 mortes por Covid nas últimas 24 horas, com um total de óbitos chegando a 586.882 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 473. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de queda de 30% e aponta tendência de queda. Por isso, Luiz, que essa notícia aqui, eu não abriria a mão do seu comentário de jeito nenhum, mais 2 minutos para você comentar. Excelente notícia. Vacinação, Oliveira, está dando certo. Cabe a nós agora mantermos ainda alguns cuidados, lembrando que a população não está ainda completamente vacinada, tá? Nós ainda temos uma variante Delta e uma coisa que as pessoas colocam bastante e questionam aí a validade de uma outra vacina. Vamos ser mais assertivos. Questionam, Coronavac, Coronavac. A Coronavac, como todas as vacinas, funcionam. O que nós temos percebido aí é uma morte, a ocorrência de algumas mortes, todas em queda. Como eu falei, a vacinação está dando certo, graças a Deus, graças ao empenho dos nossos governantes. Aqui em Sorocaba, ao empenho do Manga, tá? Trabalhou muito pela vacinação. No estado de São Paulo, o empenho do governador Dória, e no nível federal não teve empenho do governo federal, não. Tá? Teve que ter CPI, essas coisas, para o negócio andar. Então, assim, cidade de Sorocaba, eu bato palmas para o Mangas. O governo do estado bate palmas para o governador do estado, para esses dois. Tá? Tem secretários de saúde, ministros da saúde que trabalharam bastante, sim, mas pelos ministros, não pelo governo federal, não pelo presidente. Mas, então, nós temos que ter alguns cuidados ainda. E outra, as variantes e mesmo as doenças, as outras variantes anteriores, quando acometem alguns idosos, a vacina sempre fala: olha, nós diminuímos o evento morte, mas dependendo da sequela, dependendo do estado de saúde que a pessoa se encontra, principalmente os idosos, eles têm complicações já de saúde muito avançadas, que mesmo em um estágio fraco, que a vacina conseguiu dar uma situação mais amena para a virose, a consequência para o organismo, por conta da sua debilidade, ocasiona a morte. Entendeu? Então é isso, a gente tem que, como eu falei, a gente tem que explicar muito bem as coisas que acontecem. O pessoal fala se a vacina funciona ou não funciona. Se você tem uma pessoa com complicação renal, já faz diálise, se ela pega de forma mínima uma Covid, ela não sobrevive. Então é isso, a vacina está dando certo, todas as vacinas, vão lá, tomem as vacinas, os jovens tomem suas vacinas, isso está salvando o país, isso está salvando a nossa economia. Continuemos com a vacina e com os cuidados necessários. Luiz Antônio Barbosa, obrigado, até a próxima semana.
Oliveira, obrigado. Hoje é um dia profícuo, bom final de semana e bom trabalho a todos. Obrigado. Igualmente, Luiz Antônio Barbosa, advogado e especialista em administração pública, integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes. Você pode acessar, ver e rever este comentário de Luiz Antônio Barbosa no nosso portal rmsnews.com.br.